Olá, seja muito bem-vindo. Continuamos a sabatina com os candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo. E hoje é a vez de Gilberto Kassab, ele que é do PSD, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, prefeito e sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Tudo bem, candidato? Tudo, e você, Joyce, obrigado pelo convite. Candidato, o senhor tem dito que Eduardo Suplicy, que está há 24 anos no Senado, está tentando ficar mais 32, fez muito pouco, praticamente nada pelo Senado, né? O senhor também teve vários cargos, inclusive no Legislativo. Qual é a sua grande contribuição, o seu grande projeto na área legislativa que pode balizar o senhor, apontar o dedo para o candidato do PT e dizer, ele não fez nada? Você mede a atuação do parlamentar pelos resultados e não apenas pelos projetos. O que eu tenho dito em relação ao Suplicy, e também digo em relação a mim, que os resultados do meu trabalho, as ações, projetos voltados, pelo menos no que diz respeito aos setores que eu representava, foram aprovados. Tanto é que de vereador eu fui eleito com uma boa votação deputado estadual, eleito deputado federal, reeleito deputado federal, eleito vice, assumi a prefeitura, me reelegi prefeito. O que eu tenho dito em relação ao senador Suplicy, e falo de uma maneira respeitosa, eu quero bem a ele, eu acho que ele é uma figura de respeito. Mas o senador representa o Estado, Joyce. E ao longo desses 24 anos, o Estado de São Paulo se enfraqueceu, se empobreceu. Isso é lógico, é inegável. São dezenas de empresas que por mês deixam o nosso Estado. É uma reforma tributária que penaliza os empreendedores, os trabalhadores, a nossa carga tributária, e a reforma tributária não acontece. É uma carga fiscal, é uma guerra fiscal que penaliza as pessoas que trabalham aqui em São Paulo, e o senador Suplicy está lá há 24 anos, e essa situação não foi revertida, portanto, ele não teve uma atuação, e é o principal problema de São Paulo hoje. Bom, falamos aqui de Eduardo Suplicy, que é o candidato do PT ao Senado, e José Serra, candidato do PSDB, a sua avaliação sobre o tucano? Muito positiva, com uma história bonita na vida pública, ocupou diversos cargos, sempre saiu muito bem, e hoje é nosso adversário. O adversário não significa ser inimigo, temos diferenças, até porque senão ele não seria candidato, eu não seria. Eu sempre digo e associo, faço a associação ao Suplicy dele. Ambos foram senadores nos últimos 25 anos. O Serra foi senador há 20 anos atrás, o Suplicy há 24 anos é senador, e nesses anos, nesses 30 anos, São Paulo se enfraqueceu, São Paulo empobreceu, São Paulo deixou de dar respostas importantes às pessoas que aqui vivem no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida. Vamos lembrar, eu sempre lembro, Joyce, a questão do ensino. Nós crescemos, todos nós aqui em São Paulo, ouvindo nossos pais, avós, até bisavós, que o ensino público era maravilhoso, melhor que o particular, que o atendimento público de saúde era de qualidade, compatível com a tecnologia disponível à sua época. Nos últimos anos, o orçamento do Estado de São Paulo mal dá para pagar os nossos servidores, e mal, não é? Os professores ganham mal, os policiais ganham mal, os médicos ganham mal. Os investimentos em infraestrutura que existiam num volume muito maior, num passado não muito distante, rodovias, ferrovias, grandes outras obras, né, no campo do saneamento, tratamento da água, captação de água, deixaram de existir porque São Paulo ficou mais pobre. As nossas riquezas, que acertadamente dentro de uma federação onde vivemos, vão para Brasília e voltavam numa dimensão maior. Agora voltam mirradinhas, mas essa é inclusive uma das bandeiras do próprio José Serra, que me disse aqui, olho no olho comigo, que pretende lutar por uma revisão do próprio Pacto Federativo e por uma devolução maior dos recursos para São Paulo, que é a maior pagadora de impostos disparada e que na hora de receber fica lá atrás. Mas eu entendo que ele diga isso e o Suplicy também, porque o Suplicy também está dizendo. Só que nos últimos 25 anos eles foram senadores e não fizeram isso. Os resultados não aconteceram. O que eu tenho dito é que nós precisamos ter senadores mais presentes, que enfrentem essa situação e que tenham resultados positivos. Os resultados não foram positivos. Eu vou te dar um exemplo recente dos senadores do Amazonas. Eles enfrentaram o Congresso e votaram recentemente uma lei que prorrogou os incentivos para a Zona Franca de Manaus por 50 anos. Isso significa muito mais recursos para o estado do Amazonas. Rio de Janeiro. Os senadores do Rio de Janeiro também enfrentaram o Congresso, os outros estados,
e aprovaram uma lei em relação aos royalties de petróleo que favoreceu de uma maneira muito significativa o estado do Rio de O Janeiro. senhor está dizendo que esses senadores são mais competentes que os nossos, é isso? Eu não digo competentes porque eu não quero aqui ser agressivo, nem com o Serra, nem com o Suplicy, porque são figuras que merecem o meu respeito. Mas eles não tiveram sucesso no fim da guerra fiscal, na reforma tributária e no repatriamento de recursos que saem de São Paulo e voltam para cá. Cada vez voltam menos recursos para São Paulo. Isso é inegável, é um fato. O senhor falou que tem o maior respeito por José Serra. Vocês dois têm uma história juntos. Em 2004, Serra trouxe o senhor para ser vice dele. Isso todo mundo sabe. Depois, ele deixou o governo, o senhor saiu candidato e acabou vencendo, acabou virando prefeito aqui da cidade. O senhor era do DEM na época. Teve uma votação muito expressiva. Depois disso, contra a parte do PSDB e contra até mesmo o Geraldo Alckmin, ele apoiou o senhor. Acabou apoiando o senhor e o senhor se transformou em prefeito, aliás, muito bem votado. Depois disso, o senhor criou o PSD, um partido que nasceu também para apoiar o governo do PT. Deixa eu te provocar um pouquinho. Pode, à vontade. Em primeiro lugar, eu tenho uma vida pública anterior à minha aliança com o Zé Serra. Eu tinha sido já vereador, deputado estadual, deputado federal, reeleito com quase 240 mil votos de deputado federal. Tinha minha formação acadêmica, portanto, a minha vida, a minha história não começa quando eu fiz uma aliança na Prefeitura de São Paulo. O senhor está dizendo que o José Serra não inventou o Gilberto Kassab, é isso? Não, ele sempre diz isso, ele sempre diz, e é verdade. Fizemos uma aliança muito positiva para São Paulo, uma aliança que me causa muito orgulho, me enche de orgulho. Depois, na minha reeleição, não é bem o que o PSDB diz. O que é, então? O PSDB diz que o Serra apoiou o Geraldo Alckmin, tanto é que ele deu declaração no primeiro turno a favor da eleição do Geraldo Alckmin. Isso basta pegar os programas de rádio e televisão. Mas isso não quer dizer que eu não tenha respeito por ele, não tenho um profundo orgulho da parceria que tivemos juntos, administrando a cidade de São Paulo, ele como prefeito, eu como vice-prefeito, eu como prefeito, ele como governador de estado, e que não possamos ter outras alianças no futuro. Nesse momento, e nós estamos numa democracia, eu nunca fui do partido dele. E nós temos, cada partido, o seu candidato, não é? Então eu posso O senhor nunca foi do partido dele, mas foi o vice dele e apoiado por ele. Ou o senhor está me dizendo, com todas as letras, que Serra não o apoiou quando o senhor saiu candidato a prefeito? Não, eu fui vice dele. Sim, eu era de um outro partido. E depois saiu candidato, o senhor era do DEM. E depois saiu candidato. Serra o apoiou? Não, é público que ele não apoiou. Ele, inclusive, declarou publicamente, talvez se ele não estivesse aqui morando em São Paulo, nos programas de televisão, de rádio, o apoio ao Geraldo Alckmin. Isso foi público. Houve uma cisão também pública dentro do PSDB. O próprio Serra esteve aqui comigo e comentou desse apoio. Quer dizer, da parceria que vocês tinham à época e que depois foi rompida na criação do próprio PSD. Não sei se foi rompida, porque eu nunca fui do PSDB, não é? O PSD é um novo partido que veio para ocupar um espaço no centro da política brasileira, um centro radical, que veio justamente fazer uma política de centro, de equilíbrio, harmônica, do diálogo, como deve ser qualquer partido do centro. Portanto, o PSD não veio para romper com ninguém, nem para apoiar ninguém. Veio para existir, para ocupar esse espaço. Mas ocupou um espaço na base de sustentação do PT de Dilma. Não, nós nesse governo da presidenta Dilma, nós temos a nossa independência. Não participamos do seu governo, ela nos convidou para participar, nós definimos que não iríamos participar. E na nossa convenção ficou definido que não teríamos candidato à presidência da República. Um partido recém-criado que não tem condições políticas internas de ter um candidato a presidente. Teremos em 2018. E nesse momento, circunstancialmente, tínhamos que escolher uma candidatura e a maior parte dos convencionais preferiu acompanhar a candidatura do PT, que tinham já acompanhado eles, principalmente os companheiros do Norte e Nordeste, no ano de 2010. Não é o meu caso. O PT aqui é meu adversário. Então, eu enfrentei a Marta Suplicy e o Geraldo Alckmin em 2008. Eu apoiei o Serra e venci. Eu apoiei o Serra contra o Fernando Haddad. O Serra perdeu, mas perdemos para o PT. Agora eu sou adversário do Suplicy. Estou apoiando o Paulo Scaff, que é adversário do Padilha. Portanto, eu não sou petista. Eu tenho um pensamento diferente do PT e essa é a razão do PSD. O PSD não nasceu para ser linha auxiliar de ninguém. O PSD nasceu para se fortalecer, para propor projetos importantes para o país e muito feliz com o nosso crescimento, mostrando que estávamos certos quando identificávamos no Brasil a necessidade de um partido de centro, do equilíbrio, com propostas claras.
em relação à saúde, educação, justiça, segurança, liberdade de imprensa, então, liberdade candidato, individuais. nisso tudo que o senhor está me dizendo, o PSD é independente, nós não temos obrigação com nenhum dos outros partidos, nem PSDB, nem PT, né? Temos uma linha ao centro. Então, a afirmação de que a candidatura sua ao Senado pelo PSD também seria por conta de favores devidos a Lula e Dilma, é uma afirmação que não é verdadeira. É evidente que não, porque eu sou contra aqui o PT. Mas o senhor os próprios institutos mostram que o senhor tira votos de Serra, até pelo alinhamento que tiveram durante a história, um alinhamento histórico. Vai votar em mim quem não quiser votar no Serra e no Suplicy. Não tira o voto de ninguém, não é? São 3 candidatos. Vai votar no Suplicy quem não quiser votar no Serra, afinal de contas, só falta alguém querer ganhar a eleição sem ter adversário. Eu sou candidato pelo meu partido, pela minha coligação, tenho o maior respeito pelos meus adversários, tanto Serra quanto Suplicy. Bom, deixa eu apertar um pouquinho mais o senhor. O senhor já foi malufista, foi inclusive... Nunca fui malufista. Nunca foi malufista? Não. Primeiro protesto. Foi inclusive secretário do prefeito Celso Pitta, né? Esteve lá. Depois se uniu com o PSDB, como eu disse aqui, por anos. Agora está apoiando o Paulo Scaff do PMDB, como o senhor acabou de dizer aqui, apoia o Scaff. Essa miscelânea toda, não vira uma geleia na política e você vai e vem, uma hora está com outro, outra hora está com outro? Como é que fica isso? Você tem toda a razão. É um problema da legislação partidária equivocada. Veja que o Geraldo Alckmin e o Serra tem 2 candidatos a presidente. O PSB da Marina é apoiado pelo PSDB, tem palanques juntos, e o Aécio Neves também. Isso acontece com todos os partidos. Eu comungo com a sua indignação. Nós temos que ter uma reforma política no Brasil. Todos os partidos são obrigados a conviver com essa miscelânea, como você aqui mesmo mencionou. E eu vou me esforçar muito como senador para fazer o que os nossos senadores não conseguiram nesses 30 anos. A reforma política. Que ponto especificamente da reforma política? Porque fim da coligação nas eleições proporcionais. Volta da cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso ao tempo de rádio e televisão. Isso é 80% da reforma política. O senhor falou aqui do Scaff, e o Scaff, que é candidato do PMDB, aliado histórico do PT, tem demonstrado claramente na campanha que tem vergonha da candidata do PT, Dilma Rousseff. Ele não pede votos para Dilma. O senhor pede votos? Tem pedido votos para Dilma? Olha, o que o candidato Scaff tem dito é que ele é adversário do PT e do PSDB aqui em São Paulo. O PSDB tem um candidato, o PT tem... Em São Paulo, né? Eu estou falando da Dilma, que é a figura nacional. Em São Paulo. A presidenta Dilma vem aqui em São Paulo, tem uma aliança com o candidato Padilha. O candidato Padilha, o candidato Suplicy, são os seus candidatos, não é? Então, é mais do que compreensível que em São Paulo haja uma ação de inteligência política diante dessa legislação, como você disse, que é uma miscelânea, para que ele possa, e eu também, como candidato a senador, ter dentro da ética, dentro do respeito ao eleitor, condições de mostrar que a nossa proposta, a minha de senador é diferente do Suplicy, e a dele de candidato a governador é diferente da proposta do Padilha. O senhor não respondeu parte da minha pergunta. O senhor pede votos para Dilma, candidata do PT à presidência da República? Lógico, tenho pedido. Qual é a sua avaliação do ex-presidente Lula, né, que é a grande estrela do PT até esse momento? O Brasil, nos últimos 20 anos, avançou muito. O Brasil, nos últimos 20 anos, teve, no governo Fernando Henrique, avanços extraordinários no campo econômico. O Brasil, no tempo e no governo do presidente Lula, teve avanços extraordinários no campo social. Isso é inegável. A presidenta Dilma conviveu com uma crise na economia mundial que não conviveu o presidente Lula e, portanto, teve mais dificuldades. Agora vamos viver uma fase de reajustes. O futuro presidente da República, ou a futura, possivelmente futura presidente da República, terá que enfrentar essa situação e fazer os ajustes na política econômica para conviver com essa crise, que esperamos que seja o mais passageira possível, e retomar investimentos no campo social no mesmo patamar do governo do presidente Lula. O senhor considera o Lula seu aliado, candidato? Não, ele não é meu aliado. São partidos distintos, tanto é que aqui em São Paulo somos adversários. Mas acabamos de dizer que é uma miscelânea política. Independente do partido, um está com um aqui, com o outro acolá, é assim, né? Se ele fosse meu aliado, ele estaria me apoiando para senador. Ele não está. Apenas uma admiração? Não, não falei admiração. Falei que o senhor não admira o presidente aliados. Lula? O ex-presidente Lula? Tenho admiração pelo Fernando Henrique, tenho admiração por todos aqueles que contribuem com o desenvolvimento do país. O senhor, apesar de ser de outro partido, assim que Haddad ganhou a eleição, passou a apoiar o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Não é verdade. Né? Não é verdade? Qual é a sua relação hoje com o Haddad? O senhor continua ajudando, o senhor não ajudou e não ajudará? Qualquer um que seja prefeito de São Paulo terá
de mim, que foi prefeito durante 7 anos, dos prefeitos eleitos, aquele que ficou mais tempo à frente da Prefeitura de São Paulo, dos prefeitos eleitos na história de São Paulo, o único que foi reeleito, total disposição para cooperar. Eu estou à disposição, fiz um governo de transição exemplar com o prefeito Haddad, continuo à sua disposição para ajudá-lo, porém, a bancada do meu partido na Câmara, desde o primeiro dia, ela é independente e será assim até o final do governo. Nós perdemos as eleições. Quem perde as eleições precisa fiscalizar. E quem como ganha, o senhor avalia governa. a gestão dele? Olha, eu tenho um compromisso publicamente assumido comigo mesmo, de com mais profundidade avaliar a sua gestão quando ele concluir a sua primeira metade do governo. Porém, é evidente que não posso me negar a fazer algumas comparações. Vamos aqui elencar a questão das creches. Nós fizemos ao longo do nosso governo, criamos mais de 150 mil vagas em creches. E o prefeito Haddad dizia que iria criar um número maior de vagas em creches. Até agora, ele está no campo das centenas de vagas em creches que foram criadas. Isso é muito preocupante. Lei Cidade Limpa, um exemplo para o país. A lei está sendo afrouxada na sua fiscalização, isso nos preocupa. Os corredores de ônibus e as ciclovias, sou a favor, eu sou radicalmente a favor, mas precisa haver bom senso na sua ampliação, para que possa ser dosada a sua ampliação e a convivência das ciclovias, com os pedestres. Tem que haver, no mínimo, uma integração entre os modais, né? Joyce, São Paulo não é Nova York. É. Nova York tem 11 milhões de habitantes, mas tem 400 quilômetros de metrô. São Paulo não é Paris. Paris tem 400 quilômetros de metrô e 3 milhões de habitantes. São Paulo não é Londres. E todas essas cidades são cidades planas. São Paulo tem altos e baixos. Aqui onde nós estamos, na Veja e na Paulista, na Jovem Pan, onde eu acabei de deixar uma entrevista, nós temos dezenas de metros de distância, ladeira de ladeiras, que não é fácil para um ciclista percorrer, para um pedestre também percorrer. O que falta em São Paulo é transporte sobre trilhos. Isso não é culpa do Haddad, isso é culpa de todos. Isso não é culpa da Dilma. Isso é Mas culpa a da gestão Dilma, de Haddad, na sua avaliação, de 0 a 10, qual é a nota que o senhor dá até esse momento? Não vou me atrever a dar nota até o presente momento, mas até agora deixa a desejar nos resultados que ele prometeu para a cidade. Agora que mata uma curiosidade aqui, candidato. O senhor é o grande idealizador do PSD, todo mundo sabe disso, é o pai, o dono do PSD, ainda que não goste muito dessa expressão, o dono do PSD em geral, quem cria partido não gosta dessa expressão. Mas por que criar um partido que não é nem de esquerda, nem de direita, não vai nem com o PT, nem com o PSDB, ou vai com os dois, dependendo da situação? Quer dizer, francamente... Em relação aí com um ou com o outro, eu citei o próprio caso do PSDB, que está indo com a Marina e com a Aécio aqui em São Paulo, com comitês oficiais. Então todos os partidos têm que conviver com essa miscelânea. Ainda que a Marina não queira muito o PSDB em São Paulo. Mas o Eduardo queria, o PSB aceitou e agora a Marina aceitou. E não estou criticando não, porque a legislação... É do jogo. A legislação está errada. A legislação permite, não deveria permitir. E se permite, quem não se vale da legislação acaba tendo dificuldades eleitorais, não é? Então, essa é a questão mais importante. Quanto a não ser nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, isso é uma bobagem, porque... Qual é a ideologia do PSD? É de centro. E quando a pergunta foi feita, ela foi editada por um órgão de comunicação, onde eu respondi, o partido não é, porque nós estamos no início, não tínhamos nem o registro do nosso programa ainda. Ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, porque ainda não existe o programa. Eu não sou dono do partido, foi criada uma fundação que vai agora discutir o programa. Foi discutido e depois o programa aprovado em convenção nacional, o que nos permite hoje afirmar que somos um partido de centro. O senhor acredita, nesse momento, na reeleição da presidente Dilma Rousseff do PT? Olha, eleição... É o seu desejo como cidadão, não aqui como candidato? A eleição é uma eleição apertada. Todos vocês sabem, ainda nos últimos dias, as pesquisas apresentando uma polarização grande entre a candidatura dela e a candidatura da Marina. É nariz a nariz essa corrida, né? É verdade, muito, muito justa. E qual é a diferença? As pessoas, quando tinha a candidatura do Aécio e a candidatura do Eduardo, não aqui eu não vou ser agressivo ao Aécio, dizer que ele não tem chance, estamos numa eleição, faltam 3 semanas, seria muito desrespeitoso da minha parte. Mas, pressupondo que essas pesquisas continuem até o final do primeiro turno e vá para o segundo turno a Marina e a Dilma, existem aqueles que não gostam da Dilma, mas entendem que, não sendo o Aécio, nem o Eduardo, a Marina é uma incógnita, prefere a Dilma. E existe aqueles que
que são petistas, mas ou mais próximos do governo do PT, mas que entendem que o governo deixou a desejar em relação aos Kassab projetos. é quem? Está de qual lado? Não, eu estou com a presidenta Dilma, é a minha candidata, o meu partido fez uma aliança com ela. Todos sabem, é público isso. Num eventual governo Dilma, né, mais um mandato para a candidata do PT, se ela for reeleita, que cargo o senhor espera no governo dela? Nenhum. Se a presidente, até porque ela vai compor o governo como ela quiser. Se ela vencer, o partido vai participar do governo, é evidente. As eleições existem para isso, é uma democracia. Quem ganha participa do governo. E se perdermos, vamos fiscalizar quem vai ganhar. Mas o senhor gostaria de ter um cargo no governo Dilma, caso ela seja reeleita? Não, a minha motivação é ser senador. Eu estou muito motivado em ser 8 anos senador por São Paulo, trabalhar pelo Estado, pelo meu país, dentro do Legislativo. Você aqui no início do programa citou que eu já ocupei todos os cargos no Legislativo. É verdade. Poucas pessoas no Menos país... o de senador. Exatamente. Poucas pessoas no país tiveram a oportunidade que eu tive de ser vereador da maior cidade do país, deputado estadual do maior estado do país, deputado federal desse estado, reeleito deputado federal, na minha cidade, que é a maior cidade do país, vice-prefeito e prefeito, e falta apenas o cargo de senador. Eu me sinto preparado para ser senador, motivado para ser senador, portanto, eu não tenho hoje nenhum outro projeto, nenhum outro sonho. O meu sonho, a minha ambição é, dentro do Senado, durante 8 anos, trabalhar pelo Estado de São Paulo. Muito bem, este é o candidato pelo PSD, Gilberto Kassab, que esteve aqui comigo, olho no olho, no Direto ao Ponto, trazendo as principais propostas e conversando sobre política. Sim, é o espaço que TVeja, a TV de Veja na internet, abre para os candidatos ao Senado aqui em São Paulo. Ouvimos José Serra, do PSDB, ouvimos Eduardo Suplicy, do PT, e fechamos essa rodada com Gilberto Kassab, do PSD. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima, que seja logo. Boa sorte. Eu que agradeço. Boa sorte a você e a vocês também.